Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Profeta Zacarias, capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhes darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Amém. O capítulo 3 de Zacarias nos fala sobre a batalha espiritual. Por trás do processo de restauração de Israel, no tempo de Zacarias, e por trás da história da humanidade, existe uma batalha espiritual. Na Bíblia a gente vê isso de Gênesis a Apocalipse, que é uma realidade. Porém, a batalha espiritual, ela precisa ser discernida espiritualmente. Senão a gente começa a interpretar ou a imaginar da maneira errada. Porque a maioria das religiões acredita num mundo espiritual. Mas nós precisamos de uma luz, discernimento bíblico sobre a batalha espiritual. Para a gente não cair em engano, imaginação humana, fantasias, até misticismos. E perceba no versículo 1 que Zacarias diz: Deus me mostrou. Então, a batalha espiritual é um discernimento dado por Deus. É um discernimento espiritual que deve ser fundamentado nas Escrituras. E perceba que a ênfase da batalha espiritual sempre está na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele reina sobre tudo e todos. Por isso que estudar sobre batalha espiritual não deveria, de maneira nenhuma, nos amedrontar, nos espantar. Pelo contrário, nos tornar ainda mais seguros em Deus. Você sabe que a maioria das nações, os exércitos mais bem preparados, dão mais segurança para a sua nação, para o seu povo. A gente sabe do exército norte-americano, o exército de Israel, o grande exército chinês ou da Rússia. Imagina, o Senhor, através de Ageu e Zacarias, várias vezes diz: eu sou o Senhor dos exércitos. Ou seja, todos os exércitos dos povos, de onde eles se garantem, Deus diz: eu tenho o controle sobre todas as coisas, e eu estou cuidando do meu povo, daqueles que têm uma aliança comigo. Então a ênfase da batalha espiritual, biblicamente falando, tem que estar na soberania, no controle de Deus. Amado, perceba que no capítulo 3 está falando da 4ª visão que Zacarias teve. Zacarias foi um profeta que Deus deu a ele palavra através de visões, pelo menos 8. Alguns conseguem separar aqui 10 visões que Zacarias tem. E no capítulo 3, então, o que Zacarias vê? Primeiro, Zacarias vê a autoridade espiritual de Josué e de Israel. Autoridade espiritual. Este Josué, os irmãos sabem, não é o Josué de Moisés, que já tinha há muito tempo partido para a glória. Aqui é o sumo sacerdote do tempo que Zacarias estava vivendo, pós-exílio. E o texto mostra que Zacarias vê a autoridade espiritual que o sumo sacerdote tem diante do Senhor.
no versículo de número 1, diz que Deus mostrou a Zacarias, Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Vamos primeiro perceber isso, que Deus mostra a batalha espiritual, mas mostra que ali havia um líder que Deus instituiu, que Deus colocou, e que era a autoridade espiritual, que também representava a autoridade espiritual do povo de Deus, da igreja do Senhor. Lá em Efésios diz que nós, igreja, estamos assentados nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades, em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Espiritualmente falando, nós temos um lugar em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Então Deus mostra para ele a autoridade espiritual de Josué como sumo sacerdote e do próprio povo de Deus, porque o povo de Deus são os sacerdotes do Senhor. Na nova aliança, todos nós somos sacerdotes do Senhor, nação santa, sacerdotes reais, do Rei dos Reis, povo de propriedade exclusiva de Deus. Segundo lugar, Zacarias vê claramente aqui, a visão dele é sobre Satanás, acusando o sumo sacerdote Josué. Veja aí no versículo 1, né? Diz que à direita de Josué estava Satanás para o acusar. O próprio nome Satanás, né? Os nomes na Bíblia falam muito da natureza daquele que o possui. Satanás significa opositor. E se há três, pelo menos, realidades que Satanás sempre vai estar agindo, biblicamente falando, ele sempre vai estar acusando, seduzindo e enganando. São as três armas dele. Esse ser espiritual, que a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, a única expressão, um único ser que a Bíblia usa essa expressão é ele, um querubim, ou seja, territorial, querube no hebraico, ungido. Havia uma unção específica, por isso alguns acreditam que ele era de alguma forma um certo líder da parte musical entre os anjos. Não é claro isso na Bíblia, mas há uma possibilidade. Mas ele se rebela contra Deus, ele quer a glória que só pertence ao Senhor. Ele começa a olhar para eles, Isaías e Ezequiel vão colocar isso, e ele começa a achar que aquela glória que ele tinha era inerente, e não era, porque o único Senhor, o único Deus, o único que tem toda a glória, o único digno de toda a honra, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Yahvé, o Deus triuno. Mas Satanás se rebela contra Deus, e qual é a ação dele hoje na terra, na batalha espiritual? Acusar, enganar e seduzir. Essa é a arma dele para enfraquecer-nos, essa é a arma dele. E é importante os irmãos olharem para Apocalipse capítulo 12, quando diz lá que ele é o acusador dos irmãos. Ele acusa em nossa consciência a nós mesmos, e ele nos acusa diante de Deus. Apocalipse capítulo 12, é impressionante como que ele usa isso. A intimidação é uma das armas que roubam as nossas forças. Amados, se tem algo libertador, é quando nós temos a consciência de quem nós somos em Cristo, a nossa identidade nele, o perdão que nós temos pela graça dele, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Aqui então Satanás aparece acusando, e olha, o ataque é direto à liderança do sumo sacerdote Josué. Ele o ataca diretamente. Em terceiro lugar, Zacarias vê também, além dele ver a autoridade espiritual do povo de Deus e Satanás, a batalha espiritual acusando o sumo sacerdote. Em terceiro lugar, ele vê a condição espiritual do sacerdócio daquele tempo. Ele vê que o sumo sacerdote estava com vestes sujas. O pecado faz isso com todos nós. Havia ali legalidades, o texto não deixa claro, mas o tempo de Zacarias era um tempo que o povo estava vivendo uma certa sonolência espiritual, contaminações, e muitas vezes nós que somos líderes, somos também contaminados pelo pecado da nossa geração, pelo pecado até mesmo entre o povo de Deus. Isaías disse isso, né? Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Amado, todos nós temos que lutar contra essa contaminação da carne, e Zacarias vê isso. Mas é interessante, amado, que ele vê duas coisas no sumo sacerdote Josué. Perceba comigo. Primeiro, no versículo de número 2, ele diz: o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Primeira coisa que ele vê no sumo sacerdote é que este homem,
ele tinha vencido duras provas. Esse toco tirado aí é como se fosse assim, alguém que passou por muitas provas, mas que Deus sustentou, que Deus guardou, que Deus fortaleceu. Amado, essa é a nossa história. Todos nós estamos aqui hoje porque, de alguma forma, Deus nos livrou de grandes provas, teve misericórdia de nós e tem tido a cada dia. Então Zacarias vê o sumo sacerdote como alguém que Deus tem guardado e preservado, e ao mesmo tempo ele também vê que as vestes deles estavam muito sujas. O versículo 3, o anjo vestido, Josué estava diante do anjo, mas estava vestido com roupas muito sujas. Sabe, amado, Deus ele não vai esconder a nossa realidade espiritual. Deus ele traz luz, mas sempre quando Deus traz luz, ele traz para purificar. Impressionante quando Deus mostra a iniquidade de Isaías, né? E ele se vê e é tocado pela brasa viva do altar. Deus é maravilhoso, perdoador, cheio de graça, de verdade. Então Zacarias vê essa realidade. Veste na Bíblia fala da nossa condição diante de Deus, como nós estamos diante de Deus. Nós estamos com a consciência pura, purificada pelo sangue de Jesus. Estamos realmente lutando contra o pecado, confessando para não ter nada oculto. O pecado oculto é que vai inflamando dentro da gente, amado. Irmãos, um animal vivo enterrado, ele continua sendo um animal vivo enterrado. Nós precisamos matar, no sentido de confessar o nosso pecado, expor, para que o Senhor esteja realmente tratando profundamente as raízes, purificando a nossa mente. Então aqui Deus mostra é interessante que o profeta vê a condição do sumo sacerdote, mas não vê com acusação, porque acusador é o inimigo. Ele vê debaixo da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, da transformação. Foi isso que em quarto lugar ele vê, Zacarias vê em quarto lugar o perdão e a purificação através da graça de Deus. Coisa maravilhosa. Ele vê Deus tirando aquela veste suja. E é impressionante, amado, essa troca. Você sabe que no Calvário, o Calvário é a expressão da grande troca da graça de Deus. O Senhor Jesus toma nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa maldição, e Ele nos imputa, a palavra bíblica grega é essa, nos imputa a sua justiça. Ele nos considera justos. Quando eu e você oramos em nome de Jesus, o Pai ouve como se o próprio Jesus estivesse orando. É algo maravilhoso. Irmãos, a graça, ela destrói a nossa justiça própria, ela destrói a acusação do diabo. Foi Martinho Lutero que conta nos seus livros que um dia Satanás apareceu do lado dele e mostrou uma lista dos pecados dele. Falou, quem é você para se levantar? Olha só esse pecado. E Lutero, naquela visão que ele teve, ele disse, faltou algo você escrever. Aí Satanás, o quê? Que o sangue de Jesus me limpou de todos esses pecados. Sabe, amado, a graça de Deus, o perdão de Deus, ele é absoluto, ele é real, ele é poderoso mesmo. E é isso que Zacarias vê. Ele vê a condição do sumo sacerdote, mas ele vê o perdão e a purificação através da graça de Deus. Olha que graça maravilhosa. Deus não apenas fala assim, olha, eu vou purificar um pouco a sua veste, eu vou limpar um pouquinho aí, mas você vai ficar com algumas coisas ainda sujas. Não, amado, olha que coisa maravilhosa, versículo de número 5, e a ordem vem de Deus. Não, versículo 4 ainda, diz, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eu tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Eu vou te vestir com uma roupa nova, a roupa do Senhor Jesus, as vestes de linho, que lá em Apocalipse fala que são os atos de justiça dos santos, vestes que foram lavadas no sangue de Jesus. É algo maravilhoso, irmãos. E versículo 5, ponham um turbante limpo na cabeça dele, restaurando, porque quando Deus restaura a nossa santidade, Ele vai restaurando a nossa intimidade e a nossa autoridade, de voltar a ministrar, a falar, a confessar quem nós somos em Deus. Ponham na cabeça dele um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram na presença do anjo, que disse a Josué, assim diz o Senhor. E aí sim, o que ele diz? Em quinto lugar, o que Zacarias vê? Zacarias vê que Deus, ele mostra para Josué as condições para que Josué permanecesse nesse lugar em Deus de comunhão e de intimidade. Quais são as condições? Está aí no versículo 7.
Se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Que coisa maravilhosa! Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros estão sentados diante de você, porque esses homens são um sinal do que há de vir. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. O que Deus está mostrando aqui, amado, que Ele nos perdoa e nos purifica, e aí Ele vai nos ensinando a andar na presença dEle, para permanecermos em Jesus, conforme João capítulo 15. Ele vai nos ensinando a andar e a observar os seus mandamentos. Permaneça andando na minha palavra, permaneça diante de mim, porque você vai ter santificação, transformação, e você vai ter acesso aos que estão aqui diante de mim. A palavra, a visão de Zacarias, nos parece que Deus está dizendo o seguinte: a sua comunhão, a sua intimidade comigo, o processo da santificação na sua vida, vai fazer com que você tenha acesso ao mundo espiritual de uma certa maneira, que você vai trabalhar junto com os anjos para que os propósitos de Deus se cumpram na terra. Você vai trabalhar junto, porque os anjos trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Eles são ministros do Senhor. E na visão de Zacarias e na Bíblia, se percebe que Deus ele envia anjos para estar ao nosso lado, para estar nos cooperando com aquilo que Deus está fazendo. Quando nós estamos realmente andando com Deus, nós vamos trabalhar junto com os anjos, para que os propósitos de Deus estejam se cumprindo na terra. Orando pelas pessoas, abençoando, pregando o Evangelho, cooperando com a casa de Deus, com a congregação, no lugar onde Deus nos plantou, e na função que Deus nos coloca em cada congregação onde nós estamos. Nós precisamos entender isso, amado. E aí a gente precisa ir para a conclusão, percebendo que logo no versículo 8 parece que o assunto muda. Mais uma vez, os irmãos sabem que Zacarias é o profeta mais messiânico depois de Isaías. Já temos falado isso, e aí ele tem a revelação de Jesus, porque ele diz aí, né, eu farei vir o meu servo, o renovo, essa expressão falando aqui sobre Jesus, e ele diz, eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão os 7 olhos, está falando sobre Jesus, ele é a pedra angular principal, eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra, num só dia. Você sabe o que Deus está dizendo? Cada restauração dele sobre Israel, nos tempos bíblicos, quando eles se arrependiam, apontavam para o dia da vinda do Messias, onde em um só dia, através do sacrifício de Jesus, todo aquele que nele crê, tem o perdão, tem a restauração e a reconciliação com o Pai. Em um só dia tirarei a iniquidade desta terra. Quando há arrependimento, quando há confissão, e aqui apontando para o renovo, em Cristo, nós somos plenamente restaurados, o que na antiga aliança não havia ainda, irmãos. Eles viviam movidos pelos sacrifícios ainda de animais, que eram transitórios, que eram apenas símbolos. Lá em Hebreus 9,14 diz que se os sangues de bode, de carneiro, podiam cobrir simbolicamente o pecado, muito mais o sangue de Jesus purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Hebreus 9,14 diz isso. Então aqui está apontando já para a vinda do Messias, porque nele nós somos salvos, em Cristo nós somos salvos, amém? Somos salvos de quê? Somos salvos de quê? Da condenação do pecado, quando você crê no Senhor Jesus, do poder do pecado, à medida que você vai se santificando, o pecado vai perdendo o domínio, e da presença do pecado somente na volta do Senhor Jesus. Nós somos salvos nessas 3 dimensões. A condenação já foi anulada, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O poder do pecado que tenazmente nos assedia está sendo vencido a cada dia, quando nós vamos levando todos os dias, o nosso velho homem precisa ser mortificado, mas a presença absoluta do pecado, só no dia da vinda do Senhor, aí sim nós seremos plenamente livres de todo pecado, no sentido que a gente luta contra ele hoje. É bom lembrar de Isaías, né? Capítulos iniciais do profeta Isaías, quando ele fala, vinde, arrazoemos, vinde, vamos discutir, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, que mancha, que entranha, eu o tornarei. Há dois símbolos aí, né? Branco como a pura neve. A neve é a graça de Deus que cobre tudo. Quando a gente se converte, há uma santificação de Deus que cobre todas as áreas da nossa vida.
mas ele fala também como a pura lã. E aí sim fala dessa santificação contínua que nós temos que buscar no quebrantamento, na humildade, na confissão, onde o Senhor está nos purificando diariamente pela palavra. Jesus falou: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A cada dia o Senhor está nos purificando, como se cumprir no Apocalipse, que no final dos tempos o sujo vai se sujar mais, o nível de iniquidade vai aumentando, mas o santo vai se santificar mais, vai buscar cada dia mais a ouvir o Senhor e fazer a vontade dele, amado. E aí, para concluir, o texto fala que no final aí, no versículo 10, naquele dia, está falando da restauração de Deus, e falando sobre o final dos tempos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da videira, debaixo da figueira. Isso aqui fala sobre tempo de paz, de relacionamentos restaurados, de provisão de Deus, de prosperidade, a figueira, o fruto, e vocês vão viver essa comunhão da restauração de Deus na vida de vocês. Que o Senhor possa estar realmente falando ao nosso coração, mais uma vez, através do profeta Zacarias, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra é clara, é poderosa, nos liberta de toda acusação, nos liberta de todo entendimento, Pai, que seja equivocado. Eu oro, Pai, para que essa palavra renove a nossa mente, o nosso entendimento nesse dia, em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos dando discernimento de batalha espiritual, mas sempre, Pai, um discernimento real da Tua palavra, onde nós possamos enxergar que existem níveis de guerra, mas que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E se nós, ó Pai, realmente somos do Senhor e estamos em Cristo, ó Deus, nenhuma condenação haverá para nós. Quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, que o Senhor renove a nossa confiança na Tua graça, que o Senhor renove a nossa santificação contínua, diária, na intimidade com o Senhor, pelo sangue de Jesus, pela Tua palavra, que o Senhor fortaleça a nossa identidade e a nossa autoridade em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.